Nixon se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos a visitar a China comunista e ainda estamos sentindo os efeitos disso hoje. China sem censura. Bem-vindo ao China Sem Censura, eu sou Chris Chappell. Esse mês marca o 50º aniversário da viagem inovadora do presidente Richard Nixon à China em 21 de fevereiro de 1972. Ela abriu o caminho para um dia normalizar as relações comerciais entre os Estados Unidos e a China e colocar a China na Organização Mundial do Comércio. Dado que você pode comprar roupas íntimas com a bandeira americana no Walmart fabricadas na China, eu diria que a missão foi bem sucedida. Mas, em última análise, essa viagem também abriu caminho para todos os desafios de segurança que os Estados Unidos enfrentam hoje com a China, e não estou falando apenas sobre como algumas dessas roupas íntimas não são muito seguras. Quando Nixon foi para a China, as tensões entre os Estados Unidos e a China comunista eram altas. Tropas chinesas haviam lutado recentemente contra os Estados Unidos na Coreia e tentaram invadir Taiwan, e estavam apoiando as tropas comunistas do Vietnã do Norte na Guerra do Vietnã. Para o nosso público mais jovem, seria como se Kanye West se oferecesse para gravar um álbum com Pete Davidson, depois de todo o drama que aconteceu com Kim Kardashian. Mas Nixon e seu conselheiro de Segurança Nacional, mais tarde secretário de Estado Henry Kissinger, esperavam explorar as tensões sino-soviéticas. Seu objetivo era criar uma barreira entre a China e a União Soviética. Mas, para se encontrar com Mao, Nixon teve que fazer algumas concessões importantes. Primeiro, foi a intervenção não solicitada dos Estados Unidos na crescente disputa sino-soviética, que viu as forças soviéticas se mobilizarem perto da fronteira chinesa em 1969. Nixon enviou uma mensagem clara a Moscou de que Washington responderia a qualquer agressão soviética contra a China. Isso é importante, considerando que, na época, as forças chinesas estavam lutando contra os Estados Unidos no Vietnã. Para os nossos espectadores mais jovens, seria como se o Kanye ameaçasse qualquer um que mexesse com Pete Davidson, enquanto Pete estava em um encontro com Kim Kardashian. Agora, o presidente Nixon não pediu nada em troca dessa garantia de segurança. E Mao certamente não ofereceu nada. Nem mesmo um buquê comestível. Provavelmente porque todos os fazendeiros de Mao estavam morrendo de fome. Mas havia outra grande concessão. Uma que agora poderia estar levando os Estados Unidos a uma guerra com a China. E eu vou te dizer o que é após um curto intervalo comercial. Bem-vindo de volta. Para que Nixon fizesse sua viagem para a China, ele teve que fazer algumas concessões importantes ao presidente Mao. E havia uma coisa que Mao queria acima de tudo: enviar mulheres chinesas para a América. Isso não é uma piada. Mao ofereceu a Kissinger 10 milhões de mulheres chinesas, não para ele pessoalmente, para enviar para a América porque havia muitas delas na China. Aparentemente, ele não parava de falar sobre isso. Ele dizia que havia muitas mulheres e muitas crianças. Bem, o Partido Comunista certamente foi capaz de resolver o problema, né? Mas enquanto o presidente Mao não queria mulheres chinesas, o que ele realmente queria era Taiwan. Na época, Taiwan ainda era governada por uma ditadura militar liderada por Chiang Kai-shek. Chiang e o Kuomintang costumavam governar a China continental até a sua derrota pelas forças comunistas de Mao. Mas antes da sua derrota final, Chiang fugiu para Taiwan. E Mao queria desesperadamente dar o golpe final e assumir o controle de Taiwan. O problema era que os Estados Unidos eram um forte defensor de Taiwan. Na década de 1950, Mao tentou invadir Taiwan 2 vezes. Essas foram chamadas de primeira e segunda crise do Estreito Cruzado. Ambas falharam em parte devido à intervenção americana. O próprio Nixon era amigo pessoal de Chiang Kai-shek, que tinha 83 anos na época, e a quem Nixon se referia carinhosamente como o velho. Espera, Nixon tinha um amigo? Isso é surpreendente de ouvir, porque até o cachorro do Nixon parecia não suportar ele. Aquele cachorro parece estar pensando: eu rolo na lama e esse cara ainda é mais sujo do que eu. No entanto, o primeiro-ministro da China, Zhou Enlai, tentou vincular o reconhecimento dos Estados Unidos de que Taiwan era uma província da China como pré-condição da visita de Nixon. Em um telefonema com Kissinger, Nixon disse: essa coisa de Taiwan é meio preocupante, não sei se há alguma coisa que possamos fazer sobre isso, não é? Kissinger respondeu:
É uma tragédia que tenha acontecido com Chiang no final da sua vida, mas temos que ser frios sobre isso. E o cachorro de Nixon respondeu, é por isso que eu te odeio. De fato, as transcrições da primeira sessão de Kissinger com Zhou Enlai mostram Kissinger prometendo não apoiamos e não apoiaremos nenhum movimento de independência de Taiwan. Agora lembre-se que na época Taiwan não era uma democracia. Chiang Kai-shek comandava uma ditadura militar. E Chiang queria um dia retomar a China continental, o que parecia bem improvável. Kissinger finalmente conseguiu que o primeiro-ministro Zhou Enlai concordasse com a reunião, prometendo que o reconhecimento dos Estados Unidos de Taiwan como uma província da China era a direção final da política dos Estados Unidos. Em um memorando para Nixon, Kissinger escreveu: Zhou aceitou minha posição de que há algum tempo seria necessário, ou seja, bem no seu segundo mandato. Mas isso nunca aconteceu. O segundo mandato de Nixon foi abreviado por causa do escândalo Watergate. Isso mesmo, Watergate salvou Taiwan. Eventualmente, os Estados Unidos cortariam os laços diplomáticos oficiais com Taiwan. Isso aconteceu sob Jimmy Carter em 1979. No entanto, um congresso favorável a Taiwan aprovou a Lei de Relações com Taiwan que garantia que os Estados Unidos forneceriam armas defensivas a Taipei, uma medida que enfureceu Pequim. Porque até Mao sabia que uma tomada comunista chinesa de Taiwan teria que ser sangrenta. Ele não acreditava em uma transição pacífica. Mao disse, eles são um bando de contra-revolucionários, como eles poderiam cooperar conosco? Bem, talvez se você não matasse seus fazendeiros de fome, você poderia ter começado com um buquê comestível. No entanto, embora Nixon não tenha assumido oficialmente a posição de que Taiwan era uma província da China, Nixon deu a Mao a coisa mais importante. Ele ordenou que a 7ª Frota saísse do Estreito de Taiwan e a retirada progressiva das forças dos Estados Unidos de Taiwan. Então, qual foi o legado da viagem de Nixon à China? A China continuou seu fluxo de armas, material e alguns combatentes em apoio à conquista final de Hanoi do Vietnã do Sul e a retirada humilhante dos Estados Unidos. Enquanto Nixon queria jogar a cartada da China contra a União Soviética, pode-se argumentar que, na realidade, Pequim jogou a carta americana contra a União Soviética. Para o nosso público mais jovem, Mao essencialmente mandou um DJ Khaled para a América. Parabéns, você deu uma rasteira em si mesmo. E parece que, eventualmente, Nixon começou a perceber que erros foram cometidos. Nas suas memórias de 1978, Nixon escreveu: devemos cultivar a China durante as próximas décadas enquanto ela ainda está aprendendo a desenvolver sua força e potencial nacional. Caso contrário, um dia seremos confrontados com o inimigo mais formidável que já existiu na história do mundo. De acordo com o ex-redator de discurso de Nixon, antes de sua morte, Nixon temia que a reunião pudesse ter mudado o mundo para pior. Ele não estava tão esperançoso quanto antes. Podemos ter criado um Frankenstein. E de acordo com comentaristas pedantes do YouTube, na verdade, Frankenstein era o médico e não é à toa que você foi pego, seu idiota. Quanto a Taiwan, Nixon concluiu que a história havia passado pela unificação e o curso democrático de Taiwan o tornou um parceiro de casamento incompatível para Pequim. Ele disse, a situação mudou drasticamente, a separação é politicamente permanente. Como Kim e Kaine. Henry Kissinger, por outro lado, nunca vacilou no acordo que ele e Nixon fecharam com Mao e Zhou Enlai. De fato, em uma palestra perante a Asia Society em 2007, ele alertou Taipei para continuar com sua acomodação política com Pequim, porque a China não esperará para sempre. E agora é hora de responder a pergunta de um fã que nos apoia no site de financiamento coletivo Patreon ou na plataforma exclusiva de mídia social Locals. A pergunta de hoje vem de Min0119, no Locals. Você poderia fazer um guia detalhado sobre o que indivíduos mais jovens podem fazer para ajudar a combater a China? Eu já boicoto produtos e serviços chineses, evitar o Google é difícil, mas estava pensando em uma carreira. Eu sou um estudante universitário e agora me sinto meio insignificante e impotente. Você poderia sugerir quais cursos, carreiras, hobbies eu devo seguir se quiser ajudar essa causa? Uma excelente pergunta! Na verdade, estamos trabalhando em um guia sobre o que as pessoas podem fazer, mas eu vou te dar um resumo. Um dos maiores desafios enfrentados pela política dos Estados Unidos para a China é o fato de que tantas pessoas foram educadas sob a filosofia de Kissinger sobre a China, engajamento e apaziguamento. A ideia de que a China se tornará democrática se continuarmos injetando dinheiro em um regime comunista autoritário. É como dizer que um leão acabará se tornando vegano se continuarmos alimentando ele com vitela. Foi assim que entramos nessa confusão.
Portanto, há uma falta real de políticos, diplomatas, oficiais de inteligência, especialistas em think tanks, acadêmicos e assim por diante, que realmente entendem o Partido Comunista Chinês. Então, como você é um estudante universitário, agora, se tiver interesse, recomendo estudos sobre a China. Domine a língua, a história e a cultura da China e a cultura separada do Partido Comunista. Torne-se um especialista em China. É assim que, a longo prazo, você pode realmente ter um impacto. Obrigado pela sua pergunta e seu apoio. E obrigado por assistir. Junte-se à nossa plataforma de mídia social exclusiva Locals. A participação é gratuita, mas para assinantes pagantes você terá acesso a mais vantagens, incluindo a chance de eu responder a sua pergunta no programa. Acesse chinauncensored.locals.com para saber mais. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Até a próxima!